Continuação do nosso vídeo do dia 21 de março de 2020, estudo de evangelização de espíritos. Vamos continuar com a leitura da Estante Viva, Estante da Vida, é o livro, Humberto de Campos, item 32, Doentes e Doenças. É uma história importante que a gente pode refletir muito do que está acontecendo nesse momento. O respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Penetramos o nosocômio, que significa hospital, acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez, e por isso mesmo era ali tão adventício em matéria de enfermagem quanto eu próprio, ou seja, era um novo nesse sistema. Atender a 4 irmãos encarnados sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-los-emos por números. Em arejado aposento, abeirávamos-nos deles depois de curta oração. Então, eles chegaram no local, fizeram uma oração. E aí foram para junto de cada um. O amigo número 1 arfava em constrangedora dispneia, dificuldade de respirar, suplicando em voz baixa. Valei-me, Senhor, ai Jesus, socorrei-me, ó Divino Salvador, curai-me, e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. O segundo implorava, sob as dores abdominais em que se contorcia. Ó meu Deus, tende misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Aproximando-nos do terceiro, que mal aguentando tremenda cólica renal em recidiva, tartamudeava ao impacto de pesado suor. Piedade, Jesus, salvai-me. Tenho mulher e 4 filhos. Salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. E por fim, clamava o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide. Jesus, ó divino médico, atendei-me. Nosso orientador enterneceu-se, comovia-se deveras, ouvir tão carinhosas referências a Deus, ao Cristo, tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Então, o dirigente que estava à frente desse grupo, se comoveu com essas súplicas e resolveu atender. Todos eles que foram lá a serviço, continuam. Sensibilizados, pusemos-nos em ação. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras, sanou disfunções ali, renovou vísceras, sanou disfunções, renovou células, mais além, e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos. Isso é uma descrição do plano espiritual atuando em doentes encarnados. No dia seguinte, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era bem diferente. Melhorados, com segurança, os doentes pela manhã já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1 se reportava exasperado ao irmão que faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber-me esquecido e morto. Vejam só como ele mudou o comportamento. No dia anterior ele estava suplicando a Jesus a cura, esse que estava com falta de ar. No dia seguinte ele já estava bom, já pensou em maldizer o irmão que não foi visitá-lo. O segundo esbravejava. Ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Eu já estou farto de rezar. Quero alta hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. Então, depois que ele pediu a Deus, recebeu seu alívio, esqueceu de tudo. Todos iam servir a Jesus ou ser servos de Deus. O terceiro reclamava, quem falou aqui em religião? Não quero saber disso, chamem o médico. E gritando para a enfermeira que assomara à porta,
Moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. Né? Já não estava mais nem interessado na família. E o doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal. Saia da minha frente com seu café requentado, antes que eu lhe dê com este bule na cara. E pensem, meus amigos, muitos de nós se comportam assim quando estamos já melhores, né? Atônitos, os amigos espirituais, diante da mudança à vida, recorremos à prece, e o superior espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Então eles ficaram tão atônitos, né, com o comportamento daqueles irmãos encarnados que eles pediram ajuda. Após ouvir a exposição do mentor, que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu bem-humorado o dirigente do hospital. Sim, vocês cometeram um pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde com o êxito desejável. Imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além. E com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos, com ligeiras alterações para a melhoria, foram restituídos ao estado anterior de doença, para que não lhes viesse a ocorrer coisas piores. O que significa esse estudo? Significa que nós temos uma oportunidade diante da humanidade de repensarmos nossos comportamentos, atitudes e ações, não só como humanidade, como conjunto, mas como pessoas. Se nós recebermos algum tipo de doença em nós, porque todos estamos suscetíveis a isso, será um momento para repensarmos os nossos comportamentos, atitudes, ações e palavras. É disso que se trata esse texto. Então, o que teve que fazer o plano espiritual? Primeiro atendeu às súplicas, mas depois viu que o comportamento não mudou, era só fachada. Era aquela lembrança de Jesus e de Deus só na hora do sofrimento. Depois, vida que segue. Mas não é assim que funciona. Então, eles tiveram que levá-los de volta à situação, porque poderiam ter feito coisas piores. Um ia brigar com o irmão, o outro já ia destratar a esposa, os filhos. Então, nesse momento, vamos refletir um pouquinho sobre esse texto. E vamos continuar no próximo episódio aí, o nosso estudo de hoje. Que assim seja.